Por quê? Nós ainda vamos falar durante esse mês do quarto estágio das nossas células. Primeiro estágio, comunhão. Que momento maravilhoso para investir no estágio da comunhão. É esse momento agora. Esse momento é propício para fazer alguma coisa. Já orientei os líderes para fazerem a confraternização da célula. Não faz célula não, faz confraternização com os irmãos, né? Brincadeira. Se der para fazer um amigo secreto, faz um lanche diferente, só para gerar comunhão. Que importante que é esse momento para gerar comunhão. Segundo estágio, edificação. Terceiro estágio, evangelismo. E o quarto estágio nós estamos falando, e vamos até o final do ano, durante todo esse mês ainda falando, é sobre a multiplicação. Amém? Agora deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou começar a preparar a minha célula para multiplicar. Vocês estão atentos a Deus, amém? Nós vamos começar a se preparar para multiplicar GA1, tá? Então olha só. Só que eu fico observando, irmãos. Eu quando olho para a minha célula, eu vejo o momento que ela está vivendo, eu vejo o que precisa ajustar, e eu fico olhando lá para frente, que se tudo correr bem, o que a gente pode fazer na célula. Então eu fiquei observando a célula, e eu percebi uma coisa, que eu vou ter o melhor momento e a melhor oportunidade de trabalhar com os irmãos da minha célula uma questão que aqui na nossa igreja foi mal introduzido, que no começo a gente não entendia muito bem, e que tem perdurado em muitas células. É aquele conceito achando que célula boa é célula que tem muita gente. A nossa célula, por exemplo, a GA1, 14, 15 pessoas, né? Tem aqueles que aparecem de vez em quando, né? Quando aparece assim, aí 16, 17. Irmãos, é o melhor momento da célula, é isso. A gente se conhece bem, já temos comunhão, a gente consegue brincar um com o outro. Quando vai compartilhar a palavra, a gente já sabe quem são as pessoas que vão falar, né? A gente tem ali o domínio da célula, sabe de que lado tem que ir. Tanto eu, como os outros irmãos do núcleo, né? A outra pessoa que cuida da célula quando eu não estou, ou mesmo quando eu estou, é a Kelly, que eu estou preparando para ser líder. Já sabe como administrar a célula, por quê? Porque a gente já se conhece muito bem ali, irmãos. A fase da comunhão já passou, já está bem, nós estamos bem, com bastante comunhão. A parte da edificação, a gente teve êxito, porque a gente edificou os irmãos, edificou em todos os aspectos houve edificação. Só que quando chegou na parte do evangelismo, a gente deu uma segurada. Por quê? Porque se nós pegássemos forte no evangelismo, nós talvez estaríamos com a célula com umas 20 pessoas, mas daí a gente ia ter que voltar lá para a comunhão, para a edificação, e talvez a multiplicação não fosse tão legal. Então hoje é o melhor momento para nós multiplicar. Então eu nem estou trabalhando muito forte questão de evangelismo, porque nós somos 14, 15. A hora que nós multiplicarmos, será uma célula de 7 com uma célula de 8. Aí nós vamos trabalhar um tempo para gerar a comunhão desses 7, desses 8, para que os irmãos entendam, para que os irmãos não é só entender no sentido da mente, mas que eles possam viver esse momento, que uma célula, ela pode ser muito boa com 7 pessoas. Com 7 pessoas. Aí olhe bem, veja bem, ouça bem. Se eu ficar com uma célula de 7 pessoas, e dessas 7, 4 for do núcleo, eu tenho uma missão pela frente. É ganhar mais umas 2 ou 3 pessoas para chegar a 10, mas ao mesmo tempo trazer mais pessoas para o núcleo, para passar de 3, 4 para mais 6. Então se eu tiver 10 pessoas na célula e 6 estiver no núcleo, irmão, pense numa célula boa. Uma célula boa.
aí sim eu posso trabalhar para aumentar um pouquinho mais a célula, para chegar nos 12 e multiplicar de novo. Porque se eu chegar em 12, eu tenho 6 no núcleo. Esse é o momento. Então, eu vou aproveitar o começo do ano agora para me trabalhar isso com os irmãos. Para que a gente possa viver, eu já tenho as estratégias que nós vamos usar, para que a gente possa viver um momento que a gente consiga ter uma célula boa com 7 pessoas. É possível, irmão? Amém, é possível. Então aí nós vamos mudando um pouco a nossa mentalidade de achar que célula boa é uma célula que tem 15, 18, 20. Você já percebeu que a maioria escapa? Já percebeu? Que a maioria escorrega pelo vão dos dedos e a gente não consegue recuperar mais? Por quê? Porque a gente não consegue, irmãos, não consegue. Então o que é melhor? O melhor é ganhar uma, 2 pessoas ali, trabalhar bem, cuidar bem, manter-as na igreja. Não significa também que a gente vai conseguir manter todos. Livre-arbítrio, irmãos, livre-arbítrio. A gente faz a nossa parte ao máximo. Vamos corrigir os erros para não perder ninguém. Vamos tentar não perder ninguém. Mas o livre-arbítrio existe. A pessoa, ela pode querer num momento e no outro momento não querer mais. Nós não temos como obrigar as pessoas a permanecer. Mas conseguimos. Então nós temos que mudar essa mentalidade nossa com a relação. Eu vejo irmãos que às vezes ficam meio assim. Pois é, né? Minha célula, tem muito pouca gente, sei se é. Tá bom, gente, trabalhe bem, cuide bem desses irmãos, edifique eles, levante mais gente para o núcleo, traga eles para o trilho. É sinal de êxito na célula. Pastor, não conseguimos batizar. Irmãos, ouça bem o que eu vou dizer para você. Vai ter o dia que nós vamos instalar a piscina para batizar e vai cair gente que a gente nem percebe para dentro nada. Amém? Irmão, eu não sei, porque eu me perdi na contagem. Eu até preciso ver com a Sheila para fazer o levantamento ali. Quantos nós batizamos esse ano? E agora tem batismo dia 30 ainda. Certo, tem um irmão batizado. Pode ser que tenha mais. Nós não alcançamos a nossa meta. Batizamos menos que o ano passado, mas batizamos bem mais do que muita igreja por aí, irmão. Bem mais do que muita igreja por aí. Aliás, tem aqui em Santo Antônio mesmo. Tem igreja que cresceu, mas cresceu com o mesmo dos outros. Batizou quase ninguém, não. Tem um monte de gente indo para lá, mas tem um monte de gente que é de igreja. Para mim, isso não é crescimento, irmão. É um inchaço. O nosso aqui é crescimento. Vem gente de outra igreja? De vez em quando vem, mas é mínimo. A maioria é gente que nós ganhamos, batizamos, pessoas que nós trouxemos para cá. Então nós temos que entender que talvez o ano ele não foi um ano como foi o ano passado, mas foi um ano importante. Foi um ano importante. Imagina aquela pessoa que você batizou. Foi um ano importante, você batizou aquela pessoa. Amém? Então veja bem, eu quero falar nesta noite sobre multiplicação, mas de uma ótica diferente. Então abre a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. 2 Reis 6, 8, que é mais ou menos o que eu pretendo fazer na célula que eu sou líder. Amém? Sim, vou mostrar para vocês a minha ótica espiritual com relação a isso. 2 Reis 6, 8. Amém? Olha só. O rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem 2 vezes. Então, tendo se turbado
com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes, tropas. Aliás, deixa eu corrigir: carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Muito bem. Vamos esclarecer um pouquinho o texto para você compreender melhor a passagem. O rei da Síria resolveu fazer guerra contra o rei de Israel. E aí chamou os seus comandantes, oficiais, e fez o seu planejamento de guerra. Bom, nós vamos acampar lá daquele lado e vamos atacar Israel lá daquele lado. Quando eles iam para lá para atacar, Israel já estava protegido daquele lado. Aí o rei da Síria falou: não, vamos para o outro lado. Reuniu os oficiais, fazia o planejamento de guerra. Não, vamos cercar pelo outro lado. Outra estratégia. Quando iam colocar em prática a estratégia, Israel já estava lá em prontidão. Aí da Síria chamou os oficiais e disse: descubram quem é o traidor. Alguém está passando informação para o rei de Israel. Veio um dos seus oficiais e disse assim: ó rei, não é nenhum traidor, é que lá existe um profeta, e Deus revela para esse profeta tudo o que você pensa lá no teu leito de dormir, durante a noite, enquanto você está fazendo a tua estratégia. Deus revela para o profeta, e o profeta conta para o rei de Israel, e ele prepara o seu exército para se defender. Aí o rei da Síria disse assim: então a estratégia qual é? A estratégia é prender o profeta, é prender o homem de Deus. Prepara o meu exército, manda os espiões, a inteligência do exército da Síria, descobrir aonde está esse profeta, e nós vamos prender ele. Prendendo o profeta, nós resolvemos o problema. Ao impedir que esse homem de Deus continue tendo essas revelações. E mandou a inteligência, os espiões foram lá e descobriram e disseram: ele está em Dotã. Cercaram Dotã. Foi todo o exército para lá, cercaram Dotã, está lá o profeta, disseram: agora nós vamos acabar com esse problema. O profeta está no seu acampamento, está lá na sua tenda, dormindo, e com ele, preste bem atenção, com ele está um discípulo. Vire para o irmão que está perto de você, levanta o dedinho para ele assim, não o dedinho acusador, o dedinho para chamar a atenção. Levante o dedinho para ele e diga assim: irmão, preste atenção. Do lado do profeta tinha um discípulo. Repete de novo: discípulo. Tinha um discípulo. O que é um discípulo, irmãos?
que é um discípulo? Discípulo é alguém que quer aprender. O discípulo é alguém que quer crescer. O discípulo é alguém que quer avançar no ministério. O discípulo é alguém que reconhece na vida de um homem, de uma mulher de Deus, que ali tem um chamado, ali tem uma autoridade espiritual, ali Deus chamou, Deus comissionou, Deus colocou com legalidade. E a pessoa diz assim: eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero ir adiante. Eu quero ser alguém no reino de Deus que agrade a Deus. Eu preciso aprender, eu preciso ir avante no meu ministério. E o discípulo fica ali, porque ele quer aprender, ele quer receber. O que o homem de Deus tem, ele quer receber. O que o profeta tem, ele quer receber. Então ele fica em prontidão, sempre junto com o homem de Deus. O discípulo é aquele que quer aprender a visão, quer entender como é que funciona, por que é feito daquele jeito. Tem sede, ele quer. E o discípulo do profeta Eliseu, levantou, estava dormindo no mesmo lugar, na mesma tenda, no mesmo acampamento. Por quê? Porque ele andava junto com o profeta. Discípulo, ele anda junto com o profeta, ele anda junto com a visão. O discípulo ele não distorce a visão, ele não sai fora. O discípulo ele anda junto com o homem de Deus, ele anda junto com o profeta. Esse é um dos indícios quando nós somos discípulos. É andar junto com a pessoa que tem autoridade espiritual para nos abençoar. Tem várias passagens na Bíblia de pessoas que tiveram grande oportunidade de ter um grande ministério, mas perderam a oportunidade porque não andaram na visão. O discípulo do profeta levantou cedo, de madrugada, que já me mostra assim uma disposição. Quem é discípulo tem que ter disposição. O camarada que fica fazendo corpo mole, achando tudo difícil, aquele camarada que quando você pede algo para ele faz corpo mole, ele já começa a dar indício que ele não vai ser um bom discípulo. O bom discípulo, ele tem disposição. Ele vai tentar dar um jeito, ele vai tentar arrumar um meio, ele vai se esforçar. Dentro desse texto mesmo, de quem eu estou falando aqui, que é o profeta Eliseu, o profeta Eliseu é um exemplo do que é um bom discípulo. O profeta Eliseu ele recebeu uma porção dobrada do que tinha na vida de Elias. Por quê? Porque ele foi um discípulo de verdade. O dia que Elias jogou a capa em direção a Eliseu, Eliseu largou tudo que estava fazendo. Começou a seguir Elias e servir a Elias. Servir. Essa é uma característica importante de um discípulo. O discípulo está pronto para servir. O camarada que ele quer ser servido, ele olha para o seu profeta, ele olha para o seu líder, ele olha para quem tem autoridade espiritual sobre a sua vida, mas ele só enxerga nessa pessoa alguém que possa lhe fazer algo. Ele já começa a demonstrar que ele não tem características do discípulo. O discípulo está pronto para servir. Ele sempre está pronto para servir. Ele sempre está pronto para oferecer algo. Ele sempre está pronto para se colocar à disposição. E eu consigo enxergar aqui nesse rapaz que nem o nome aqui, nesse instante, que o nome dele não é mencionado. O texto mostra que ele estava pronto. É tão bom quando a gente tem alguém que você enxerga na pessoa um potencial e você quer investir espiritualmente nessa pessoa, você quer que essa pessoa vá avante, você começa a ver nela indícios de que Deus tem algo grande para fazer na vida da pessoa, e que você começa a olhar na vida da pessoa e você vê que ela começa a ter essas características, que ela tem disposição. A pessoa tem disposição, ela quer fazer, ela tem disposição. Às vezes ela não sabe o que fazer, mas ela quer fazer. Ela está sempre disposta. Agora, é difícil quando você pega alguém que você vê que tem talento, que tem chamado, que Deus tem propósito na vida da pessoa, mas é uma pessoa que não se dispõe. Vou ver, vou pensar, quem sabe. Pastor, quem sabe, vou ver. Se der. Ela não se dispõe, ela coloca um monte de coisa na frente, sempre algo a mais.
começa a esquecer as muitas passagens da Bíblia. Aliás, talvez até nem busque entender as passagens da Bíblia e não enxerga os textos da Bíblia que ensina, que fala. Por exemplo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não consegue lembrar do texto que diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esquece de passagens bíblicas importantes que pode dar direção para a sua vida. Eu não esqueço, irmãos. Não esqueço das passagens da palavra de Deus que me ensinam e que me orientam muita coisa. Eu vejo nesse discípulo disposição. E é isso que eu quero que nesta noite você preste atenção. Preste atenção. Porque em algum momento vai ter alguém perto de você que vai ser o teu discípulo. Eu quero que você preste atenção, porque esse é um indício de que vale a pena você investir, apostar naquela pessoa, e você ministrar na vida dela, você abençoar na vida dela e fazer a multiplicação que eu quero falar aqui nesta noite. Que não é uma multiplicação da célula, mas que a célula precisa muito disso para poder multiplicar, que é a multiplicação da visão. A multiplicação da visão. Aquele discípulo, irmão, levantou e correu para fora muito cedo. Mostra disposição. E quando ele sai lá fora, ele se depara com uma realidade. Qual é a realidade? O acampamento deles estava cercado. Irmãos, ouça uma coisa que eu vou dizer para você nesta noite. Vou falar para você com conhecimento bíblico, experiência espiritual e experiência de ministério. Sempre que formos usados por Deus, o inimigo vai tentar nos atingir. Se a tua vida está muito tranquilinha, muito sossegada, é porque talvez você não está sendo um canal, um instrumento na mão de Deus. Ontem eu conversei com o pastor, fui fazer uma visita para o pastor, que a gente como pastor, irmão, a gente tem que, cara, dentro do possível, mas sempre que eu posso eu visito um ou outro, para lá orar com ele, conversar, que entender pastor é só quem é pastor, irmãos. Quem não é pastor não entende, não sabe o que é vida de pastor. E nós estávamos conversando e ele me fez uma pergunta. Ele disse assim: pastor, por que será que cada vez que eu faço uma consagração de oração forte na igreja, tem gente que sai da igreja? Falei: sabe por quê? E quem estava sábado lá na ceia regional ouviu aquele pastor pregando. Nunca vi ninguém pregar uma mensagem do Vale dos Ossos Secos com aquela ótica. O que ele disse? Houve um rebuliço nos ossos, mas o rebuliço foi para quê? Para que as coisas fossem por lugar. E eu disse para ele: pastor, sábado você ouviu a pregação. E o que a pregação diz? Que quando um homem de Deus, ungido por Deus, usa a sua autoridade espiritual e começa a determinar algo, Deus começa a soprar e acontece um rebuliço. E o rebuliço é para quê? Para que as coisas comecem a ir por lugar. No dia do Vale do Osso Seco, osso que não era daquele corpo saiu do Vale do Osso Seco. Quando a gente ora, irmãos, acontece um rebuliço dentro da igreja. Acontece dentro da igreja, acontece na cela, e tem osso que não é daquele corpo. Ele não fica. Eu quero falar para você aqui com experiência de pastor, irmãos. Isso acontece. Aí eu falei com ele. Eu estava numa igreja, irmãos, e eu estava em consagração orando. E Deus disse assim: pega uma vassoura e unge. Eu ungi uma vassoura e Deus disse: varre a igreja. Eu varri. 70 pessoas saíram de lá.
70, uma pancada só. Por quê? Não sei. Não sei. Mas foi uma limpa que Deus fez. Desses 70 que saíram, a maioria deles, a vida deles estão arruinadas. Arruinadas, destruídas. O que Deus fez? Deus me poupou de enfrentar aquela situação com aquelas pessoas. Foi Deus que mandou fazer a limpeza. Foi Deus que mandou ungir a vassoura. Então eu falei para ele assim, pastor, isso é normal, acostume, aprenda que isso sempre vai acontecer. Sempre que um homem de Deus com voz profética se posiciona, o diabo se levanta contra ele. Se você é bem de Deus, irmão, se você é bem de Deus, saiba que em algum momento da tua trajetória, o diabo vai tentar te atingir. Vire para o irmão que está perto de você e diga assim: para você não incomodar o diabo, é só não ser de Deus. Tu que sabe. Se você jogar no time dele, irmão, fique tranquilo que ele vai descarar tudo que é jogo. Agora, se você começar a jogar no time contrário, ele sempre vai arrumar alguém para chutar a tua canela. Vai. Ele quer tirar você do jogo, quer tirar você do jogo, quer tirar você da partida. Se você está no time certo, você está jogando com o time, sabe que o teu gol é lá que você tem que chutar. Ser discípulo é isso, irmão. É isso, é jogar no time. Não é jogar contra o time. Não é ficar fazendo boquinha para não jogar. Ah, hoje não vou jogar, hoje não estou muito legal. Não, ser do time é isso. Outro dia eu vi a rádio e o comentarista disse algo. Ele disse: olha, o goleiro fulano de tal se machucou aos 25 minutos do segundo tempo, mas se recusou a ser atendido. Terminou a partida, porque ele sabia que o time precisava dele. Jogou machucado. Tanto é que terminou o jogo, diz o comentarista, que o goleiro, assim que terminou o jogo, rapidamente foi ao vestiário, porque precisava do atendimento médico. Isso é ser discípulo de verdade. Não é porque foi atingido, foi ferido pelo inimigo, pelo adversário, que abandona o time. Isso é ser discípulo de verdade. Discípulo tem disposição. Tem disposição, irmão. Aquele discípulo levantou, tinha disposição. Ele orou e viu as tropas, estava amanhecendo o dia, as tropas do rei da Síria tinham cercado Dotã. Ele foi lá e chamou o profeta e ele diz uma seguinte frase: o que faremos? Vira para o irmão que está perto de você e diga para ele assim: em algum momento na tua célula você não fez essa pergunta? E agora, irmão? O que faremos? Pastor, eu tinha 5 pessoas no meu lucro, 3 saíram, estamos só em 2. O que faremos agora, pastor? Pastor, tinha 15 pessoas na cela, mas meu irmão lá se rebelou, criou murmuração, fofoca, arrancou mais uns 5, fiquemos só com 9. O que fazer agora, pastor? Ah, pastor, nossa cela estava uma benção, mas o líder se rebelou, saiu, abandonou a igreja. Que faremos, pastor? O discípulo chegou para o profeta e disse assim: estamos cercados, sem saída, o que faremos? Vem para o irmão que está perto de você e diga assim: em algum momento, lá na cela de vocês não se viram sem saída? Hã? Tem saída, pastor, tem saída. Eu não sei o que fazer. É mesmo sem saída, não é?
Eu não sei o que fazer, pastor, não sei. Eu não sei saída. O que fazer quando estamos num beco sem saída? Aqui entra em ação quem é, de fato, um homem e uma mulher de Deus. O que o profeta fez, irmãos? Disse para ele assim: meu amigo, cada um por si, Deus por todos. Corre! Não é isso? Não, irmão. Toda a tranquilidade do mundo. Isso é muito característico de quem é de Deus. Tranquilidade. Tranquilidade. É muito característico de quem verdadeiramente tem uma vida com Deus. A inquietude, irmãos, a inquietude é sinal de que o teu relacionamento com Deus ainda não é aprofundado. O dia que o teu relacionamento, olhe bem para mim aqui e preste atenção. Olhe bem para mim aqui e preste atenção. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Que nível está? Quer saber o nível do relacionamento? É no meio da luta, da provação, da dificuldade, do ataque. É quando estamos cercados que demonstramos o nosso nível de relacionamento. De Deus todos nós somos. Mas o nível de relacionamento com Deus é diferente. Quem está num nível de relacionamento superficial, é a primeira lutinha, a primeira provação, com descontrole. Descontrole. Mas o homem de Deus, irmãos, a mulher de Deus de verdade, não perde controle. Poderia citar aqui várias passagens, vamos citar uma apenas, a Sunamita. Você já ouviu a pregação, você já deve ter lido na Bíblia. A Sunamita, quando morreu o filho dela, olha a demonstração do que é uma mulher que tinha um relacionamento aprofundado com Deus. Às vezes tem pessoas que me procuram, irmãos, num desespero, por causa de uma coisinha assim. E tem uns irmãos que às vezes estão com um problemão grandão, estão tranquilos, serenos, até me procuram, diz: pastor, ore por mim, pastor, ore, me ajude em oração, pastor, me ajude em oração, estou precisando muito de oração, mas com total controle e confiança, às vezes até transmitindo mais confiança para mim do que eu mesmo estou, porque estão num nível de relacionamento com Deus profundo. Pergunta para o irmão que está perto de você: como é que está o teu relacionamento com Deus? Profeta, com toda tranquilidade, toda tranquilidade. O que ele disse para o discípulo? Te acalma, calma, calma. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, pastor, Deus me livre, e vai matar, e vai morrer, e vai afundar, e vai afogar. Ele disse: calma, você precisa aprender uma coisa: nós somos de Deus. Não importa o tamanho do exército inimigo, não importa o tamanho da luta, não importa a estratégia que o diabo use, muito mais é os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Você consegue enxergar dessa forma, irmão? Consegue enxergar dessa forma? Consegue? Aí o que Eliseu faz, irmãos? Se fosse um discípulo, olha só, preste bem atenção. Se fosse um discípulo que não fosse um discípulo disposto, que não houvesse nele um potencial, uma disposição e também um certo relacionamento com Deus, porque senão você pode achar que isso funciona como um
uma determinação e uma lideração do pastor. Ah não, o pastor, o homem de Deus, o profeta vai orar por mim e vai acontecer o mesmo comigo. Essa confiança, essa fé, essa determinação que está na vida desses homens de Deus, que tem essa comunhão com Deus, eles vão orar, vão botar a mão na minha cabeça e vai acontecer. Não! Eu creio em transferência de unção, mas eu só creio em transferência de unção debaixo de ação. Meu irmão, camarada quer que os outros paguem o preço e ele tem experiência. Isso não funciona, meu irmão. Não funciona. Ah, pastor, eu queria ter essa ótica, eu queria enxergar dessa maneira, eu queria ter essa fé. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia, 90 dias de consagração na igreja, não veio nenhum. Quero dar um alerta aí para os irmãos, líderes de célula e obreiros da igreja. Teu ministério não vai decorar enquanto você tiver esse pensamento: deixa o pastor orar por mim, que depois ele me unge e está tudo bem. Teu ministério vai ficar estagnado. Quem quer ministério de sucesso, irmão, tem que pagar o preço. Ação da legalidade para transferência de unção. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não faz voto, não tem sacrifício. Quer que Deus mude a tua história, irmão? Disposição. Pastor, é difícil. Eu sei, irmão, é difícil. É difícil. Eu sei o quanto é difícil. Ir por voto de oração na igreja das 11 à meia-noite e levantar às 3 da manhã e andar 18 quilômetros de moto em dias de frio e de chuva para trabalhar até às 3 da tarde, jejuando 24 horas por dia, jejuando 18 horas, jejuando 15 horas. Eu sei que é difícil, eu fiz isso no passado. Eu paguei o preço porque eu sabia que o meu ministério, se eu queria que ele tivesse sucesso, dependia da minha disposição, não da disposição do pastor. Invista no teu ministério, irmão. Você que é líder de célula, você que é obreiro, você que sente arder no teu coração, chamado de Deus, não perca tempo, invista no teu ministério. Não precisa o pastor fazer voto de oração para você levantar às 3, às 6 da manhã, orar, fazer voto de jejum. Invista. Por que Eliseu orou pelo discípulo? Porque ele sabia que aquele discípulo tinha um nível de relacionamento com Deus já aprofundado. Se não, irmão, era mais de um Geazi. Eliseu investiu na vida de Geazi, irmão. Deu resultado? Não. Mas nesse discípulo, o que faz Eliseu? Eliseu disse assim: mais é os que estão com nós dos que os que estão no mundo. Botou a mão na cabeça dele e disse: Deus, faz com que ele veja o mesmo que eu vejo. Os olhos espirituais dele se abriram. O que ele enxergou, irmão? Um exército de anjos, carros de fogo, cavalos de fogo, anjos com espada na mão. Os olhos dele se abriram. Qual é a multiplicação que nós precisamos nos concentrar para que a nossa célula tenha êxito na multiplicação? É a multiplicação de visão. Diga para o irmão que está perto de você: antes da célula multiplicar fisicamente, precisa acontecer a multiplicação da visão. Bate no ombro do teu irmão e pergunta para ele assim:
Bate nele assim, diga assim: ô esqueleto. Isso aí, bate aí. Diga para ele assim: esse osso faz parte desse corpo mesmo? Aí olha para ele e diga assim: porque quando acontecer o rebuliço, você vai para o lugar certo. Glória a Deus. E aí, quero te fazer uma pergunta nesta noite. Não me responda, por favor, que eu vou encerrar. Qual é o teu nível de relacionamento com Deus hoje? Seja sincero com Deus, não comigo. Fique em pé. Desliga a câmera. Os irmãos estão providenciando um louvor para nós.